A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Boa noite. O programa de hoje dá sequência ao vídeo realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas, que destaca a situação e a importância da água para a sobrevivência do planeta. O filme Águas de Todos, de Ninguém foi produzido durante a execução do projeto Lambari, cuidando as águas do Alto Uruguai Gaúcho. Daqui a instantes, então, nós iremos ver a segunda parte deste projeto. Centenas de alunos das escolas da região já viram este trabalho em vídeo produzido pelo Departamento de Ciências Biológicas da URI Campus de Erechim. Ele destaca a importância da preservação das águas para a continuidade da vida no planeta. Como se sabe, o Brasil possui quantidades generosas de águas superficiais e subterrâneas, mas que precisam de mais atenção de todos. No programa de hoje, vamos mostrar a segunda e última parte desse filme desenvolvido e organizado pelos Laboratórios de Educação Ambiental, Geoprocessamento e Planejamento Ambiental. O filme Águas de Todos, de Ninguém foi produzido durante a execução do projeto Lambari, cuidando as águas do Alto Uruguai Gaúcho, e contou com o apoio financeiro do CNPq. A produção esteve sob a responsabilidade dos professores Carlos Henke de Oliveira, Sônia Zarzewski e Alain Bresolin, e das acadêmicas Raquel Fetter e Francele Santin. Confira então a segunda etapa deste trabalho. As formas mais diretas de uso da água acabam por representar aquilo que chamamos de uso consumtivo da água, ou seja, quando a água utilizada não retorna ao seu curso original. O pouco que volta, quando volta, tem geralmente qualidade inferior. Nesta situação, há uma redução efetiva na disponibilidade do recurso do manancial. Uso doméstico, industrial e agrícola são exemplos de usos consumtivos da água. Nós temos alguns tipos de atividades na nossa sociedade que demandam grandes volumes de água. As atividades de agricultura são o principal exemplo da má utilização da água. Os volumes de água necessários para a atividade de agricultura são uma coisa extraordinária. A SIGMA utiliza também os recursos de superfície, que o maior uso é pela agricultura, também os mananciais subterrâneos são utilizados pela maior parte pela agricultura. Se formos falar do uso do Guarani em termos de América Latina, do Mercosul, ele fica na proporção de 60% para o uso da agricultura, então de 20% ao abastecimento público e 10% para o uso industrial.
E aqui para o Brasil, mais ou menos se mantém esses mesmos índices também. Água pra encher, água pra manchar, água pra vazar a vida, água pra reter, água pra arrasar, água na minha comida, água pra encher, água pra manchar, água pra vazar a vida. Água pra arrasar, água na minha comida. Água, aguaceiro, água douro, água que limpa o ouro até prata. Aguaceiro, água douro, Há, porém, aqueles usos menos percebidos, contudo, imprescindíveis. Falamos dos usos não consumptivos, ou seja, quando a água é utilizada, porém não é consumida. As atividades de turismo, lazer, navegação, pesca e principalmente as atividades hidrelétricas são exemplos de usos não consumptivos da água. Homem constrói 7 usinas usando a energia que vem de você. Homem conduz a alegria que sai das turbinas de volta a você. E cria um modo contínuo da noite pro dia, se for por você. Com a construção de um barramento, para a construção do reservatório, você transforma o que era um rio em um lago artificial. Ou seja, todas aquelas características hidrológicas, físico-químicas, daquele ecossistema aquático onde as águas fluíam, vão se modificar drasticamente com a formação de um lago artificial. Você tem a inundação de extensas áreas, muitas vezes você pode ter a inundação de grandes massas de floresta, biomassa florestal. Essa biomassa vegetal, depois de submersa, ela pode gerar consequências negativas para a qualidade das águas. Você tem essa biomassa toda, vai para a cadeia de detritos, tem a decomposição dessa biomassa, liberação de nutrientes na água, você tem o processo de eutrofização artificial, perda da qualidade da água, mudança de todas as características do corpo d'água. Então esse isolamento das hidrelétricas traz uma série de consequências para todas as formas de vida. E um exemplo claro para nós é quando você tem que os peixes, eles não conseguem, aqui as espécies de peixe que precisam subir o rio, promover aquela piracema para desovar lá em trecho de cabeceira, quando você tem a construção de um barramento, esses rios não conseguem mais migrar. Eles chegam na barragem e param ali, não conseguem completar a sua migração e, consequentemente, não conseguem se reproduzir. No norte do Rio Grande do Sul, anualmente, chove mais de 10 bilhões de metros cúbicos. Da parcela que infiltra no solo, 40% evapora ou é transpirada pela vegetação. 50% representa o escoamento subsuperficial. A parcela que escoa superficialmente na forma de enxurradas é bem menor. Com o desmatamento e a agropecuária, todos esses fluxos diminuem, exceto o escoamento superficial, gerando secas e enchentes pronunciadas. O que acontece com isso? Dá uma chuva e nós temos um excesso de volume de água na barragem. A nossa barragem já passa extravasando de 15, 20 centímetros ou meio metro por cima do extravasor. Parou de chover, dali uma semana nós já não temos mais água, ela volta ao nível normal e começa a baixar o vertedouro. Por quê? Porque todas essas áreas que eram banhadas, hoje já estão drenadas para cultivo.
O rio Ligeirinho, esse afluente, ele passa no fundo onde nós estamos, aquela restinga de capoeira que tem ali de mata, que tem uma meia dúzia de árvores. Depois nessa parte onde não tem nada ao fundo, o rio passa ali no meio e ele desce em direção àquele reflorestamento com pinos. Uma área que devia ser de preservação por ser um pântano, por ser um banhado, ele foi drenado para o cultivo agrícola, e uma parte que foi reflorestado, em vez de ser reflorestado com uma mata típica de mata ciliar ou de uma vegetação de área alagadiça ou de um pântano ou de um banhado, foi reflorestado com pinos, que a gente sabe que pelo tamanho da árvore ele é um grande consumidor de água e não deve ser plantado em áreas alagadiças ou áreas de banhado. Com certeza, o cultivo aqui ele é produtivo, porque é uma área onde é rica em matéria orgânica e se conserva a umidade, por ser uma área plana, uma várzea, então a umidade acaba se conservando e para o produtor é rentável, só que para a comunidade no geral ele é muito prejudicial porque nós não temos aquela área de retenção, aquela área de recarga. Isso acaba sendo drenado de uma vez só. Aqui onde nós estamos, aqui é a câmara de captação que a gente chama. Nós temos as comportas, aqui do lado, no caso, que vedam a passagem de água. No caso agora tem uma comporta, nós temos 3 comportas, uma bem no fundo, uma intermediária e uma mais na superfície, conforme tu quer captar água, tu quer captar mais em cima, no meio, mais embaixo. Sim, é questão de der uma chuva forte, é 1 hora, 2, está extravasando, isso aqui chega a passar uma lâmina aqui, ó, às vezes assim, ó, quando dá chuva intensa mesmo, de 30 a 40 centímetros de lâmina d'água em todo esse vão do extravasor aqui. Choveu, fazem 3 dias e a água da chuva desceu, passou, foi embora. Assim, ó, se não chover dentro de 2 ou 3 dias, provavelmente ele tem que acionar o Rio Campo, que é a transposição de bacia, para poder manter a nossa barragem cheia. A água que devia ser, parte dela ter sido drenada para cá e parte ter sido retida ou nos banhados ou naquelas partes, nas várzeas, se tivesse os banhados, os pântanos, os brejos, ela teria que ter ficado lá. Como ela não ficou, ela acabou vindo toda para a barragem. Daí ela acabou indo embora. Hoje que nós precisávamos que ela estivesse sobrando lá no banhado para vir drenando para cá, isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque ela já acabou descendo de uma vez só. Todo o curso d'água, desde a sua nascente até o seu deságue no mar, até a sua foz, é protegido por lei. Essa proteção se faz pela existência de uma área de preservação permanente às margens desse curso d'água. Uma nascente, por exemplo, não é apenas um ponto. Uma nascente é uma região que tem vários olhos d'água. Em algumas situações, em época de estiagem, quando não chove, alguns olhos d'água secam, mas a nascente continua existindo, isso que é importante. E ao redor dessa região, nós teríamos uma área de preservação permanente de 50 metros. Os córregos de menor tamanho, de menor largura, tem uma área de preservação menor, enquanto que esse rio vai tornando-se mais largo e essa área de preservação vai ficando também mais larga. O fato é que, efetivamente, nem todo curso d'água está protegido em relação às suas margens. No norte do Rio Grande do Sul, um dos maiores problemas que nós temos em relação aos recursos hídricos é exatamente que apenas 34% das áreas marginais aos rios que deveriam ser preservadas, apenas 34% são preservadas. E o caso das nascentes é pior ainda. Apenas 22% das nascentes, do entorno das nascentes, é preservado. Bom, resolver os problemas ambientais não se existe uma receita e também não se existe uma fórmula comum, única, a ser utilizada nos diferentes ambientes, nos diferentes continentes, enfim. Entretanto, existem algumas formas das quais nós podemos prover alguns desses requisitos. A primeira forma, que é uma das formas mais nobres e que sempre vão surtir efeito, é quanto à educação. A educação das comunidades, a educação do povo, e essa sensibilização que a educação traz quanto a uma questão, acaba sempre gerando novos meios, novas formas de se lidar com os problemas e também de gerar agentes multiplicadores do conhecimento, gerar novas informações, né, e que acabam, por fim, auxiliando na manutenção dos recursos hídricos. Uma segunda forma que pode ajudar a diminuição dos problemas é uma forma um pouco mais drástica, que é quanto à fiscalização que os órgãos públicos exercem
sobre as pressões exercidas quanto ao recurso hídrico. Retirar a vegetação de uma nascente, retirar a vegetação original às margens de um rio é crime. A lei que está aí, que embora muitas vezes não funcione, né, por conta de que não existe uma política efetivamente na nossa região para que se faça valer essa legislação, compromete a qualidade da água que nós utilizamos, a disponibilidade da água, e também compromete o desenvolvimento das futuras gerações, inclusive da economia para o futuro. A Polícia Florestal não tem efetivamente condições de recursos tecnológicos e nem pessoal em número suficiente para conseguir patrulhar toda a região. Então tem que ter um envolvimento das pessoas no sentido de denunciar quando tem um crime ambiental. O crime contra a criança, o adolescente, um crime contra a mulher, a mídia, o governo, o Estado incentiva as pessoas a não ficarem quietas, a denunciarem. Em relação aos crimes ambientais, a gente também tem que criar a cultura. Então, quando o Estado, que seja a polícia, recebe uma denúncia, ou o Ministério Público recebe uma denúncia, ele tem a obrigação de averiguar se realmente está havendo um crime ali. E se ele não fizer valer a lei, na situação em que tem um crime e ele não faz nada, não age, ele também está cometendo um crime. Um crime contra a administração pública. E vale multa, apreensão e vale prisão. E quando a gente vê uma motosserra funcionando numa área de preservação permanente, o que se faz? A comunidade tem que se envolver. As pessoas têm que saber o que é uma nascente, identificar uma nascente, verificar que ao redor de um curso d'água é uma área que não pode ter a motosserra funcionando. A lei surge para prover um problema. A lei surge a partir de uma necessidade. Só que nesse caso, o rio ele não tem como protestar. O protesto dele vai ser como? Pela falta do recurso, por uma grande inundação que acaba inundando os arredores de uma cidade, né? Esses são os impactos diretos que nós sentimos. Então as leis elas surgem para prover algumas dessas demandas que o ambiente nos traz. O que nós podemos fazer para garantir a manutenção do recurso hídrico? Uma das formas, por exemplo, seria através do pagamento, por exemplo, desta retirada da água do rio, que não é paga, porque o rio nos dá o recurso gratuitamente. Tá? O que seria fazer esse pagamento? Seria, por exemplo, você ter um recurso que poderia ser utilizado para, por exemplo, fazer a recuperação das áreas ciliares que foram degradadas. Você poderia pegar esse recurso para fazer estudos que avaliam o estoque das comunidades de peixes, de animais bentônicos, de outros seres vivos que vivem na água e que mantêm o seu funcionamento. Você poderia, com esse recurso, fazer uma série de atividades no sentido de promover o cuidado e a manutenção das águas do rio. Ou seja, é aquilo que nós teríamos que pagar por estar utilizando o recurso do rio. Hoje em dia o que nós pagamos é apenas o tratamento e a captação e a distribuição da água. A companhia vai lá, retira a água do rio, acaba fazendo o tratamento desse recurso e acaba repassando para a população. Então isso gera um custo. Quando este serviço ambiental prestado pelo rio, que é uma água de boa qualidade, quando esse serviço é perdido, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer o tratamento dessa água. Com isso, vai ser agregado mais um valor, que por última instância vai ser agregado à nossa conta no final do mês. Ou seja, a gente acaba pagando mais por ter feito uma diferenciação, uma modificação naquele recurso inicial. É preciso reduzir lucros para que a gente tenha o meio ambiente conservado. É fundamental que a sociedade, o governo, o Estado, todo mundo invista dinheiro na conservação ambiental. Conservação ambiental não ocorre simplesmente por boa vontade ou por amor.
Bem, nós sabemos que em nossas bacias hidrográficas, principalmente em áreas com intensa atividade de agricultura, muitas vezes o dono da terra ele planta até a beira do rio, e retirando não só a vegetação que havia na sua propriedade, mas tirando até mesmo essa vegetação, essa franja de mata na beira dos rios. E essa franja de mata, chamada também de vegetação ripária ou mata ciliar, ela tem importância vital para a preservação da qualidade das águas, para a preservação da quantidade das águas e principalmente para a manutenção da vida aquática. Por quê? Essa vegetação na beira dos rios, ela funciona como um filtro natural. Ela impede que sedimentos sejam carreados para dentro d'água, evitando então o assoreamento dos cursos d'água, evita que substâncias tóxicas, nutrientes, fertilizantes, herbicidas sejam carreados para dentro d'água. Funcionam também como corredores ecológicos, porque há um grande número de espécies que precisam dessa vegetação para se reproduzir, não só, por exemplo, formas alguns anfíbios, mas também aves, vários mamíferos precisam dessa vegetação preservada para estar completando seu ciclo de vida. Então há um grande número de serviços ecológicos que o fazendeiro ele pode estar favorecendo simplesmente preservando a vegetação na beira dos córregos, na beira dos rios. Só que uma vez que nós perdemos os serviços ambientais que eram feitos naturalmente pelo rio, ou pela bacia hidrográfica, nós vamos ter agora que dar uma contrapartida para o rio, para o seu ambiente como um todo, a fim de que esses serviços ambientais gratuitos voltem para nós. Tá? Então, por exemplo, a recomposição de florestas ciliares, a manutenção das florestas, dos remanescentes florestais ainda existentes, né? O intuito de manter a qualidade da água com a diminuição do uso de produtos químicos em lavouras e outros, a própria questão do saneamento básico, uma vez que ela é feita, né, a diminuição, a retenção de poluentes industriais, tudo isso faz com que nós tenhamos no final uma melhor qualidade no nosso recurso hídrico, fazendo com que nós tenhamos aqueles serviços ambientais ou que nós não tenhamos que pagar novamente ou pagar mais por aqueles serviços ambientais que antes nos eram dados gratuitamente. Olha, que chuva boa prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu, que traz o azul. Usos múltiplos e gerando benefícios coletivos, a discussão sobre a água requer não apenas pensar sobre o local onde a água está agora. É preciso conhecer a importância das áreas ribeirinhas e sua vegetação. Compreender que tudo o que ocorrer na bacia hidrográfica afetará positiva ou negativamente a água, tanto a superficial quanto a subterrânea. É preciso ir além. Compreender que o ciclo da água abrange uma escala planetária e que ela é um direito não somente do homem, mas de todas as formas de vida. Assim, ao discutirmos a proteção das águas, seja por uma questão de ética ambiental ou por puro interesse humano, estamos também discutindo a proteção de toda a biodiversidade, todas as formas de vida no planeta. E isso inclui todos os seres humanos. Estejam onde estejam, os de agora e aqueles que virão. Se pela educação devemos gerar melhores filhos para nosso planeta, pelo cotidiano devemos deixar um melhor planeta para nossos filhos. De acordo com a conveniência nossa ou de nossos governantes, a água, entendida hoje, ora como de ninguém, ora de um ou de outro, há de ser compreendida como de todos, seja para usufruir, seja para cuidar. Isso não exime a atual geração de reconhecê-la como um bem público, com valor ecológico, econômico, social,
cultural e espiritual. Durante milhares de anos, quantos milhões de seres humanos utilizaram a mesma água que utilizamos? Hoje, frente às recentes mudanças regionais e globais, outra pergunta fazemos. Terão as futuras gerações o direito à água em qualidade e quantidade, no mínimo equivalentes à nossa? Você é de ninguém. Você é de ninguém. Nós vimos nesses 2 últimos programas o quanto é importante preservarmos a água, apesar de o Brasil ser contemplado com generosas quantidades. No entanto, é preciso que nos conscientizemos cada vez mais, evitando desperdícios, não poluindo e preservando principalmente as nascentes. Esperamos que este projeto possa ter contribuído para uma maior conscientização de toda a sociedade. A todos, uma boa noite e até o próximo programa. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional.